Primeiro tema. Muito boa noite, Carlos. Muito obrigado por estares aqui connosco. Eu vou então enquadrar o tema. Maria Amaral, filha da consagrada atriz Delfina Cruz, foi encontrada morta no passado sábado. Este foi um caso que acompanhámos desde o primeiro momento e, à medida que passavam os dias, temia-se o pior. E assim foi. O carro e corpo foram encontrados no areal da Lagoa de Óbidos. Terá sido um ex-namorado, José, que se encontra já em prisão preventiva, decretada hoje pelo tribunal a que foi presente. Ora bem, estes pormenores todos de como é que se chegou a esta detenção, como se chegou ao corpo e como se chegou ao carro, Carlos Anjos, conta-nos um pouco como é que terá sido o trabalho da polícia até chegar a este desfecho. Olá, boa noite a todos. Bom, desde o início que a polícia pensou ou sempre perspectivou que o desaparecimento dela estaria envolvido em crime. Inicialmente previa-se a hipótese de poder ser um crime de rapto ou de sequestro, mas rapidamente se caminhou para a questão do homicídio. E o homicídio só teria de ser, a resposta a este crime teria de ser encontrada junto das pessoas próximas da Maria, ou seja, teria sido alguém do seu inner circle que seria o responsável por isto. Os suspeitos mais óbvios seriam as pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento com ela, nomeadamente, salvo erro, 3 pessoas que tinham tido algum relacionamento com ela e foram monitorizadas pela polícia. No seguimento de buscas efetuadas em casa destas pessoas, até porque foram também recolhidas algumas imagens de videovigilância perto da zona onde ela morava e no percurso que ela fez, foi possível encontrar em casa deste indivíduo, apesar de já ter sido limpo, chegou-se à conclusão que havia vestígios hemáticos, ou seja, sangue. Esse sangue foi recolhido, o homem ficou sob vigilância da polícia, até à confirmação de que aquele sangue era sangue de Maria e tinha o seu ADN e, portanto, não havia dúvidas. Ela tinha estado naquela casa, tinha sido agredida ali e teria sido morta ali, na casa desse indivíduo. A polícia, no sábado, partiu para a detenção dele. Ele, confrontado com a vasta prova que a PJ já tinha recolhida sobre o caso, acabou por confessar o crime, acabou por confessar o local onde a tinha enterrado, fez um buraco não muito profundo na areia, na Lagoa de Óbidos, e a enterrou, e também o local onde tinha abandonado o carro, e portanto faltava, no sábado, saber exatamente a causa da morte. E faltava também sabermos quais é que foram as razões que levaram ao cometimento deste homicídio. Eu estou convencido, mas é apenas a minha intuição, e disse-o no sábado, quando comentei isto na CMTV, que acho que ele vai alegar que aconteceu num acidente, ou seja, uma discussão, até porque a colaboração dele foi de tal forma, logo, que parece-me até quase que dava a sensação que estaria já a ser aconselhado nesse sentido, em que tudo aconteceu num acidente e, portanto, ele depois entrou em pânico no seguimento da morte dela e que a terá enterrado e largado o carro porque não queria ser apanhado, mas de qualquer forma que não houve ali premeditação. Acho que a defesa vai jogar. Mas a autópsia, digo eu, agora não sei se a Maria vai ser sujeita à autópsia, mas presumo que seja, não é? A autópsia também poderá indicar o tipo de ferimentos e se poderá ter sido uma queda, se terá sido um estrangulamento, se terá sido uma pancada forte. Não pensas que a autópsia pode vir a determinar se foi um acidente ou não foi um acidente? Não, eu não tenho dúvidas que foi uma agressão. Parece-me que isso não haverá dúvidas. Eu acho que ele vai relatar que não houve premeditação, ou seja, que ele não encontrou-se com ela em casa para a matar, mas sim que foi de uma discussão, quando eles se encontraram em casa deles, que nasceu isso. Porque isso pode valer a questão de ser só homicídio simples ou de ser homicídio qualificado se houvesse premeditação. Agora, a autópsia, claro que nos vai dizer isso tudo, até nos vai dizer mais coisas. Vai-nos dizer se ela foi morta à pancada, se foi morta com alguma facada, se foi morta a tiro, como é que foi. E pode-nos até ir dizer outras coisas, é se ela, quando foi enterrada naquele buraco, se estava já morta ou não, ou se estava apenas desmaiada, sem sentidos, e portanto, isso a autópsia vai-nos dizer tudo, e a autópsia nesta matéria vai-nos confirmar se a versão que ele apresentou à Polícia Judiciária, ou seja, a versão que ele contou, se é uma versão correta, e se enquadram os ferimentos que ela tem
com a versão dele, ou se por outro lado há uma desconexão entre aquilo que ele conta, como é que ela morreu, e aquilo que o cadáver vai referir, vai dizer como é o estado em que ele está. E, portanto, Carlos, diz-me só o seguinte, este José, portanto, este ex-namorado, ou enfim, uma pessoa com quem Maria teria um relacionamento, ou terá tido um relacionamento, que não era o que se encontrava lá em casa quando a polícia lá foi, esse era outro, portanto, não confundir as pessoas. Este José era a tal pessoa da angariação de imóvel, ou a angariação de imóvel nunca existiu? Não me parece que tenha aqui a ver, ou seja, foi uma pessoa com quem ela se relacionou no passado, com quem ela teve uma relação há uns tempos, mas com quem ela continuava, de alguma forma, a relacionar-se. A relação que ele tinha com ela exatamente, qual é que era o tipo de relação, se era só profissional ou se além disso, não foi apurada, nem me parece que para a polícia isso seja muito importante estar a perceber qual é. Isso tem a ver com a vida privada da Maria. Aquilo que sabemos é que este indivíduo era um indivíduo das relações dela há cerca de uma década, alguém com quem ela se relacionava e continuava a relacionar. Aparentemente ele próprio teria uma outra relação amorosa agora e, portanto, não tinha uma relação não era o homem que neste momento era o namorado da Maria, mas era alguém com quem ela tinha uma relação e com quem ela foi ter depois daquela célebre reunião que ela tinha combinado para receber um imóvel. Ela saiu desse imóvel e foi ter com ele e, portanto, ela vai voluntariamente na viatura dela para casa dele, reúne-se com ele e, portanto, aparentemente nada faria prever que do resultado de um encontro em casa dele, que aparentemente ela foi lá ter com ele, resultaria a questão do homicídio. Passou-se alguma coisa naquela casa, na interação entre estas duas pessoas, que levou ao homicídio. Porque provavelmente, digo eu, nem seria a primeira vez que ela iria a esta casa ter eventualmente com o homicida, não é? Já seria mais ou menos habitual. Carlos, eu já volto a ti. Deixa-me só ouvir aqui os nossos comentadores. Liliana, no fundo, uma morte anunciada. Uma morte anunciada, muito triste, e principalmente da forma em que foi, e o crime em si parece-me um crime que acaba por ser um bocadinho bárbaro, não é? O Carlos falou aqui que acha que ele pode alegar que não existe premeditação. Eu acredito que ele possa fazer para diminuir a pena. Ele faz uma assunção de culpa e vai diminuir um bocadinho a pena que lhe seja atribuída. E diz que foi um acidente. Mas como é que alguém pode dizer que é um acidente quando para mim existe aqui, no meu entendimento, uma premeditação clara? Porque em 3 horas existe um homicídio, existe um esconder de um carro, existe o sítio já para ir enterrar, existe tudo, ou seja, parece que os espaços já estavam todos traçados para fazer. É a sensação que me dá. Posso estar perfeitamente enganada naquilo que estou a dizer. E falta aqui referir outro ponto importante. Ela realmente foi ter com ele a casa dele. E esta autópsia também vai ser importante para saber se, além do crime que aconteceu e a forma como a Maria acabou por vir a falecer, se também não pode ter aqui algum indício de crime de cariz sexual. Também não podemos descartar essa hipótese, não é? Além de que ela conheceu bem porque ele foi inquilino dela. Ele foi inquilino dela, a atual companheira dele... Ele e uma mulher... E a atual companheira também foram inquilinos no anexo da casa da Maria, ou seja, não eram pessoas estranhas, e daí o ela ir à casa dele não seja de todo descabido, porque se conheciam, nada pressupunha Pois, eu acho que certas coisas não são todas descabidas, não é? Pronto, agora se era meramente... Claro. Enfim, porque motivo seria, Rui, seja como for, nós tínhamos dito aqui que era muito estranho este desaparecimento, o abandono dos cães. Era o desfecho previsível, tendo em conta alguns indicadores, nomeadamente esse dos cães. Ela saiu de casa e previa voltar, portanto, aparentemente estamos perante um homicídio ou um desaparecimento, alguma coisa. Até porque lá em casa estava outro namorado. Certo. Aquilo que me parece, tendo em conta a circunstância, naturalmente, analisando assim a frio, parece-me que foi alguma crise de ciúmes. Ela tinha um companheiro, ele também, estavam envolvidos há algum tempo, já tinham uma relação, talvez de amantes. Portanto, pode-se ter disputado ali alguma coisa, alguma discussão, e aquilo acabou da pior maneira. É triste, mas que seja severamente punido, e que estas coisas acabem por deixar de ser hábito, que infelizmente tem sido terrível. A nossa psicóloga forense, o que diz a este tipo de homicídios?
Bem, é um Sem crime, conhecer o caso concreto, é claro, mas é um crime bárbaro. Claramente que uma mulher morreu, não é à rebelia, e claramente que foi enganada, portanto foi conduzida para um precipício onde não teve escapatória. Portanto, estamos aqui a falar da forma como as pessoas calculam um crime. E este senhor, pelos vistos, premeditou pelo menos o facto de esconder o corpo. Ou seja, após a morte, mesmo que tenha sido um acidente, uma pessoa comum, normal, fica logo em pânico, com stress imenso e pede logo ajuda. E pede para ver se a pessoa está morta, se não está morta. Um acidente, a partir de uma pessoa tem tendência para ligar logo para o 112 e pedir ajuda nesse sentido. Portanto, houve aqui algum ato ou premeditado. Os criminosos fazem isso? Os criminosos que têm premeditação não fazem. Ou seja, quando, mesmo que seja um impulso, e a raiva, muitas vezes, é um impulso que faz com que as pessoas não conseguem controlar os impulsos e são extremamente violentas ao ponto de matar alguém. São impulsivas, mas também há pessoas que são de forma calculada. Chamam a pessoa à rebelia, já com a intenção de fazer, de promover este dolo, não é? E, de facto, as pessoas ficam completamente sem saber o que fazer. Agora, esta pessoa, ainda bem que já está presa, porque são pessoas extremamente perigosas, ou seja, são capazes de ocultar um corpo, levou o cadáver para um local, enterrou, um bocadinho mal enterrado, mas foi enterrado numa areia, não é? E, de facto, isto foi premeditado. No mínimo, isto é premeditado. Agora, claramente, uma pessoa esconder o corpo durante estes dias todos, não dizer nada e não sentir nada, uma pessoa que praticou um acidente, ou seja, um crime por acidente, uma pessoa fica com um sentimento de culpa, não consegue aguentar e vai-se queixar à polícia. E trouxe o carro dela de volta para os bombeiros. Isso é mais tudo meia hora de premeditado. caminho. Ele não estava à espera que as câmaras dos bombeiros apanhassem Claro que sim, claro que sim. o caminho que Mas ele a fez. verdade é que hoje em dia tudo se sabe, não é? Muito não difícil fugir à polícia. Não há crimes perfeitos, como se costuma dizer, não é? E aqui está a prova. Isto é um triste fim para uma triste notícia que todos nós, infelizmente, já esperávamos, porque, de facto, como estava a dizer e muito bem, uma pessoa que tem animais, ou uma grande percentagem, vamos pôr assim, de pessoas que têm animais não fogem deles ou querem voltar a casa para ver se está tudo bem, para os acompanhar. Portanto, eu acho que esse foi o maior sinal de que alguma coisa se teria aqui passado. Infelizmente demorou tempo mais a resolver, não da parte da polícia, porque tenho a certeza que a polícia fez aquilo que lhe competia da melhor forma, mas porque há aqui um filho envolvido, à espera de notícias, sem saber o que estava a passar durante este tempo todo, e havia uma pessoa que estaria tranquila e suspeição sobre outras pessoas. De uma pessoa que não tem culpa nenhuma. Exatamente, portanto, e isso é muito bom quando de facto os factos se apuram. Carlos, o que é que se segue? Este homem está em prisão preventiva, o que é que se segue? Já foi presente a juiz, já foi decretada a prisão preventiva, o que é que se segue? Deixa-me só fazer uma pequena correção. Não há premeditação na ocultação de cadáver. Porque seria sempre premeditado. Ou seja, quem esconde o cadáver, um cadáver qualquer, esconde-o sempre planeia esse facto. O planeamento, neste caso, que serve de qualificação jurídica, acontece ao ato de matar, ao crime de homicídio. E, portanto, a premeditação é eu combinar o encontro com o Ricardo ou com outra pessoa e depois matá-lo, planear que vou matá-lo. Aí é que existe o planeamento e isso depois é qualificativo do crime. Ou é um homicídio simples. O que é um homicídio simples? É eu zangar-me contigo, ou tu zangares comigo, encontrarmos, não havia nenhum tipo de planeamento e discutimos, tu deste-me um murro, eu caí, bati com a cabeça e morri. Isso é um homicídio simples porque não houve planeamento. Se tu já te levasses a iniciativa de me matar, ou seja, quando te encontras comigo, me dás um tiro ou uma facada, aí já é homicídio qualificado, porque há premeditação. O ato, o outro é um crime autónomo. A ocultação ou a profanação de cadáver são crimes autónomos, ou seja, ele depois de matar, percebeu, e agora vou ficar agarrado. Ele vai ser punido pelo crime e pela profanação de cadáver. Exatamente, exatamente. Ele, nestes casos, tem dois crimes. Agora tem que constituir advogado, não é? Constituir claramente, advogado. Já. Hoje, quando foi ouvido pelo juiz, teve que estar a ser representado por um advogado. Ou ele o constituiu, ou o tribunal nomeou-lhe um. E, portanto, o que nós vamos ter aqui é, o que não sabemos ainda, porque ainda não foi apurada a versão dele, porque não temos o relatório da autópsia, é se ficamos no homicídio simples ou se passamos para o homicídio qualificado. Em breve saberemos. E a diferença é grande, porque é uma diferença que pode ir até aos 16 anos ou até aos 25. E, portanto, por isso é que eu te digo que eu acho
diz-me a minha intuição de muitos casos, que no início ele vai tentar, com o advogado, defender um homicídio simples e provavelmente corre o risco de ser desmentido pelo relatório da autópsia e passar ao homicídio qualificado. Mas isso é para outra, lá está, é aquilo que tu estavas a dizer agora. Isso é o que se segue, que é saber exatamente em que circunstâncias é que ocorreu a morte. E, portanto, não é fazendo a distinção entre as duas situações, ok? Portanto, Carlos, em breve estás de volta aqui à Noite das Estrelas, porque em breve saberemos mais desenvolvimentos deste caso que, repito, acompanhámos desde o primeiro dia aqui e vamos, com certeza, continuar. Carlos, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Nada. Ficámos Boa noite a todos. muitíssimo esclarecidos e vamos ver o que então nos traz a fase de inquérito.